Olá, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, uma casa acolhedora e de encontros fraternos localizada em frente à Praça Geisa Boscoli, mais conhecida como Praça do Anil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Meu nome é Paulo Santiago e é com muita alegria, mas também com um grande senso de responsabilidade que aceitei o convite da direção para participar desse projeto gravando esse vídeo. Espero contribuir com um pequeno passo nessa nossa longa jornada de aprendizado, evolução espiritual, feita dia a dia, pouco a pouco, com muita fé e muita resiliência. Como preparo para o trabalho de hoje, eu aleatoriamente abri as páginas 108 e 109 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Eu vou ler esses dois pensamentos e em seguida fazer uma pequena prece para a qual eu convido todos a juntar-se a mim em elevadas vibrações. Quando a dúvida o assaltar, firme seu coração no desejo de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo socorro do alto. Procure dar o mais que puder, uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso, e você há de sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar do que receber. Ainda não percebeu isso? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como ele virá bater a porta com as mãos cheias de alegria, a maior felicidade que você pode conhecer em sua vida. A felicidade de dar. Pai Celestial, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso modelo e guia, estejam conosco neste estudo, para que possamos ter mentes abertas, corações amaciados, aprender, escutar, refletir e empreender mais um passo na nossa longa caminhada de evolução espiritual. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, me foi concedido o privilégio de escolher o tema. Então, eu resolvi trazer para a mídia gravada o tema da palestra que eu apresentei presencialmente lá no Núcleo no dia 15 de fevereiro, que é Lei de Destruição, essa que está na tela. Ou melhor colocando, o tema é extraído do Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 6, Lei de Destruição, que abrange as perguntas de número 728 a 765, totalizando 38 perguntas e respostas. Acontece que eu não sou palestrante, não sou pesquisador, não sou professor e, portanto, não sou pedagogo, não tenho as técnicas de apresentação de tema. Então, é recomendável que eu siga já uma fórmula conhecida. E as fórmulas conhecidas são essas. Essas são as mais utilizadas. A primeira delas, ir diretamente nas perguntas e respostas. Lê uma pergunta, lê a resposta e comenta sobre o tema. Em seguida, passa adiante para a próxima pergunta, próxima resposta e faz o comentário.
Outra forma bastante utilizada é de agrupar um grupo de perguntas. Por exemplo, perguntas de 737 a 741. Fala sobre os flagelos destruidores. São 5 perguntas e respostas. Então, ao invés de ler as perguntas e respostas, você entende o tema, pesquisa o tema e você fala sobre o tema. O problema é que nenhuma desses 2 métodos me auxilia com uma recomendação que eu recebi da direção, que é evitar temas polêmicos. E os temas polêmicos devem ser evitados mesmo porque eles causam um certo estresse entre as pessoas. Pelo menos a polêmica, quando ela é discutida de forma a tentar convencer o outro de que o outro está errado, ou tentar convencer o outro que eu ou o meu grupo está correto. Isso não é legal. Agora, a polêmica, no segundo sentido do dicionário, que é figurativo, polêmica quer dizer discussão civilizada em torno de um assunto que admite mais de uma interpretação correta. Essa polêmica é boa, porque permite que eu coloque minhas ideias, permite que eu escute as ideias dos outros e nós todos nos respeitamos. Cada um sai com mais ideias. Né? Então, esses 2 métodos aí de pergunta e resposta ou de grupo de resposta não me auxilia a evitar isso. Eu teria que achar um terceiro método. E por que esses 2 métodos não me ajudam? Porque, invariavelmente, eles vão me levar para dentro desses temas que estão dentro da lei de destruição, esses que estão subindo aí na tela. Todos eles, pergunta a pergunta, são temas polêmicos. Falar sobre guerras, que é uma invenção humana, falar sobre crueldade, que é não sei nem explicar o que seria crueldade. Duelo eu sempre penso Piratas do Caribe, né? Capa-espada, uma pessoa matando a outra por causa de honra, por causa de sei lá o que, motivos fúteis, destruir uma vida, né? Pena de morte, que certos países adotam, certos outros países não adotam. Até uma curiosidade, né? Diz que no Brasil não tem pena de morte. Tem sim, eu me sinto à vontade para falar disso, que eu sou da área do direito. Tem sim, está na Constituição. E na lei de pena, na lei penal, lei penal militar, está lá previsto até a forma de como essa execução é executada, que é fuzilamento. Mas isso é observação à parte. São todos temas polêmicos. Então, se eu for pergunta e resposta, eu vou ter que entrar nessas polêmicas, né? Porque pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outro. Flagelos destruidores. Tem pessoas que concordam e aceitam que isso é um método, é uma ferramenta utilizada pela espiritualidade maior para o desencarne coletivo. E tem grupos de pessoas que não aceitam isso. Né? A destruição abusiva, a destruição necessária, homicídio. Quer dizer, o homicídio simples e puro é condenável. Agora, o homicídio feito em tempo de guerra não é. Ou tem um peso menor. São temas que, causam polêmicas não civilizadas. Eu prefiro polêmicas civilizadas. E como fazer isso com esses 2 métodos? Eu não sei. Porque os 2 me levam a perguntas e respostas. Para dentro desses temas aí. Então, eu tive que achar um terceiro método e eu não sabia qual era. Mas eu tive que achar. E aí, me veio a seguinte ideia. Talvez iluminado pelo meu anjo da guarda, né? Ao invés de ir do macro para o micro, né? Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 6, pergunta e resposta, fazer o caminho inverso.
Então, saí das perguntas e respostas, que é do micro, do mais específico, para o mais amplo. E aí, eu dei um passo atrás e fui para a terceira parte das leis morais e fui tentar entender essa lista. Lei divina, natural, lei de adoração, e li ela toda, na ordem crescente, na ordem decrescente, de frente para trás, de trás para frente, em ordem aleatória. E eu cheguei à conclusão, nesse momento eu cheguei à conclusão de que era uma lista somente. Porque uma vez que você passou pela primeira parte do Livro dos Espíritos, pela segunda parte do Livro dos Espíritos, quando você chega nessa terceira parte, você pode ler qualquer desses temas aleatoriamente. Por exemplo, você pode começar pela lei de igualdade e você vai entender. Você pode começar pela lei do trabalho e você vai entender. E depois ir para a lei do progresso e ir para a última, lei de perfeição moral, e aí vir para a primeira, lei divina natural, e você vai entender, elas são independentes. Mas todo esse conhecimento foi trazido por espíritos de alta elevação. E foi organizado por um espírito como Kardec, que era um pedagogo exímio. Então tem que ter alguma coisa aqui, eu só não estou conseguindo ver. E aí, no desespero de causa, eu dei mais um passo para trás. Tentar conhecer intimamente o Livro dos Espíritos. Primeira, segunda, terceira e quarta partes. O que tem em cada uma dessas partes? Foi aí que eu resolvi colocar dessa forma. Para tentar entender o que contém em cada parte. Tentar entender mais intimamente o livro. Aonde vai dar isso? Não sei. Mas é o que eu tinha no momento. Então, vamos conhecer as partes. A primeira parte no Livro dos Espíritos tem título das causas primárias. Ela possui 4 capítulos e tem 75 perguntas. A segunda parte tem o título do Mundo dos Espíritos. Tem 11 capítulos e são 538 perguntas. Notem, é mais da metade das perguntas do livro inteiro nessa segunda parte. Deve ser uma parte muito importante para ter mais da metade das perguntas, né? Aí temos a terceira parte, que é onde tem as leis morais, que é o capítulo que nós estamos no tema de hoje. Ela tem 12 capítulos e tem 306 perguntas. Vejam, ela tem mais capítulos que a segunda parte, mas ela tem menos perguntas. E a quarta parte recebe o título das Esperanças e Consolações e tem somente 2 capítulos, mas tem 100 perguntas. E o que isso me adiantou? Absolutamente nada. Eu conheci um pouquinho melhor as partes, mas continuo na mesma, sem saber o que fazer. Bom, e aí nesse momento eu me lembrei de uma fala do meu pai. Ele diz o seguinte: sempre que você tiver com dificuldade em alguma coisa, peça ajuda. Peça ajuda para quem sabe mais. Mas antes de pedir ajuda, tente resolver sozinho, fazendo o seguinte: tente olhar o problema de uma forma diferente. Tente olhar sobre outros ângulos. Quem sabe a solução vê, porque você vendo de ângulos diferentes, você vê a mesma situação de formas diferentes. E aí eu organizei da seguinte forma. Ou melhor, reorganizei da seguinte forma. Coloquei a mesma coisa, mas olhando com um olhar um pouquinho diferente. A primeira parte, então, que é das causas primárias, eu perguntei para mim, o que contém isso? A primeira parte fala sobre o que é Deus, suas criações e como tudo começou. Fala sobre as qualidades, o que é, o que não é, os primeiros átomos, as primeiras moléculas, as primeiras galáxias, as primeiras estrelas. É como tudo começou mesmo, né?
A segunda parte do mundo dos espíritos fala sobre especificamente uma das criações de Deus. Nós, os espíritos imortais. Nesta segunda parte a gente vê quem somos, como surgimos. Ali também já tem as primeiras leis. E por que devemos seguir essas leis? Quais são os nossos objetivos? Qual foi o objetivo de Deus nos criar? Se é que tem uma explicação para isso. Sobre nós mesmos. Interessante isso, né? Já a terceira parte, que fala das leis morais, são as regras de existência, é o como existir. Ou seja, se na segunda parte nós aprendemos a teoria, o verbo, aqui na terceira parte a gente vai entender o exercício desse verbo. Na segunda parte a gente entendeu o que é amor. Aqui nós vamos praticar o amor, na terceira parte. Na segunda parte a gente aprendeu em tese o que é perdão. Na terceira parte nós devemos exercitar o perdão. É o como existir, como transformar em tese na prática. E a quarta parte, das esperanças e consolações, são as consequências das decisões que nós tomamos ali na terceira parte. Quer dizer, se eu exercitei o verbo amar de uma determinada forma, a consequência que eu vou ter é esta. Se eu escolhi praticar o verbo amar de uma outra forma, as consequências que eu vou ter vai ser diferente. O julgamento, o final, o entendimento, o desfecho do exercício do livre-arbítrio. Se você escolheu seguir as leis divinas, aquelas que foram criadas antes de nós sermos criados, as consequências serão umas. Se você escolher não seguir essas leis divinas que foram criadas antes dos espíritos serem criados, as consequências vão ser outras. Agora, e o que mudou isso de ver daquela forma anterior para essa forma anterior? Tudo. Mudou tudo. Bendito meu pai que me ensinou isso. Mudou tudo porque agora isso me fez ver que eu já conheço essa organização. Nós já conhecemos essa organização. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, o princípio de tudo, as primeiras regras, quem somos, a terceira parte, a existência e como praticar, e a quarta parte, o desfecho. Aonde nós já vimos isso? Nós já vimos isso aqui, ó. E aí, deixa eu colocar a minha foto aqui desse lado. Na Bíblia Sagrada. Não sei se é correto fazer essa comparação, mas vejamos. A primeira parte do Livro dos Espíritos recebe o título das causas primárias. E ela fala sobre o que é Deus, suas criações e como tudo começou. Na Bíblia, a primeira parte recebe o nome de Gênese. E ela fala sobre o quê? Olha a coincidência. Que é Deus, suas criações e como tudo começou. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala do mundo dos espíritos. Nós. Quem somos, como surgimos, por que surgimos, nossos objetivos, as primeiras leis, convivência em grupos, em sociedades. E a segunda parte do Antigo Testamento. Quer dizer, a segunda parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Quem somos, como surgimos, por que surgimos, a mesma coisa. A terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, é a ação, é a ideia transformada em ação, as regras de existência, como existir. A terceira parte da Bíblia chama-se Novo Testamento e é como agir. Tanto é que é nesta parte que surge Jesus e ele veio nos mostrar como agir, como transformar a lei em prática. Não é só o amor, entender o amor, como se fazia, mas praticar o amor. E a quarta parte que tem uma certa diferença entre o Livro dos Espíritos e a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada chama-se Apocalipse.
E é sobre as consequências do livre-arbítrio. Mas aqui, quem faz esse julgamento é Deus. E é um julgamento único. E você vai para o inferno ou vai para o paraíso. Tendo ali o meio termo, que é o purgatório, né? Purgatório. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, chama das esperanças e consolações. E fala também das consequências. A diferença é que, no Espiritismo, quem faz esse julgamento não é Deus, e sim a nossa própria consciência. E sobre o fim, não o fim total, o nada, o vazio, mas o fim de uma existência carnal, porque nós somos imortais espiritualmente. Então, quando se termina uma vida carnal, uma existência carnal, a gente faz, através da nossa própria consciência, a gente faz as avaliações daquilo que nós fizemos em consonância com as leis divinas ou em dissonância com as leis divinas. É esse julgamento que a gente faz. É o fim de um ciclo. Na Bíblia, é o fim de tudo. Bom, e isso tudo me ajudou? Muito. Me ajudou muito. Porque agora eu posso voltar para aquela lista da terceira parte, que eu fiquei mais de 40 minutos olhando para ela e fiz malabarismos para tentar entender e não conseguia entender. Não conseguia entender porque eu não sabia o que procurar. Mas agora, depois desse passeio, que pareceu um passeio inútil pelo beabá do livro, agora eu sei o que procurar. Agora eu sei o que procurar nessa lista. E o que eu tenho que procurar nessa lista são as 4 partes. E agora, sabendo disso, é fácil ver. Basta olhar e eu já consigo ver. As 4 partes aqui, dividido, bonitinho. Não consegue ver? Eu vou ajudar. A primeira parte é esta aí. Conjunto das 2 primeiras leis morais. A lei divina natural e a lei de adoração. Mas eu não entendi. É complicado, mas vamos tentar ver da seguinte forma. O monoteísmo é posterior ao politeísmo. Antes só existiu politeísmo. Adoração de muitos deuses. E o monoteísmo começou realmente com o judaísmo. Foi a primeira religião monoteísta. Mas não foi a primeira tentativa. Lá no Egito houve uma tentativa de se implantar, de se inventar o monoteísmo, mas não deu certo, né? Com Amon, não deu certo. Então a primeira religião monoteísta foi o judaísmo. Mas isso depois de séculos e séculos e eras de politeísmo. E no politeísmo você adora, até hoje, né? Você adora várias divindades, vários deuses, deusas diferentes. E como são vários, eles são diferentes entre si. Cada um tem sua personalidade, cada um tem suas características, seus gostos e desgostos, suas preferências, né? E você, adorando vários deuses, quando você adotava um deus para adorar, você tinha que primeiro conhecer esse deus, saber quem ele é, do que ele é capaz, quais são as preferências dele. Então você tinha que aprender tudo sobre esse Deus, o que ele gostava que você fizesse, o que ele não gostava, qual era o poder dele. O poder dele era dar dinheiro, era opulência, o poder dele era da vitória em guerras, o poder dele era da saúde, ou dela, né? Os deuses da natureza. Então, a primeira parte, a primeira fase que você tinha ao adotar uma nova divindade, um novo deus ou deusa, é você conhecer esse Deus. E a primeira parte da Bíblia, a primeira parte do Livro dos Espíritos é sobre conhecer esse Deus. Como ele é, como ele não é, o que ele faz, o que ele não faz, quais são os poderes dele, quais são o que ele não pode, o que ele não consegue. Então essa é a parte. E o monoteísmo, embora deu
origem à adoração de apenas um Deus, da crença de apenas um Deus, ele herdou toda essa carga de milênios, né, de eras de prática. Então, a primeira parte é aprender quem é Deus. Conhecer esse Deus. O que ele fez, o que ele não fez, o que ele gosta, o que ele não gosta. Por isso, essa é a primeira parte. A segunda parte, composta das 3 leis seguintes: a lei do trabalho, lei de reprodução e lei de conservação. Desculpa. Todas essas leis, essas 3 leis, formam a segunda parte, que é conhecer sobre nós. Lembra da primeira e segunda parte da Bíblia e do Livro dos Espíritos? Sobre nós? Uma vez que você conhece seu Deus, você vai ter que se conhecer para saber o que fazer para esse Deus. Se ele quer que você faça isso, se ele quer que você não faça aquilo, se ele quer que você faça uma determinada adoração ou não quer que você faça. Tem Deus que prefere que você ofereça em holocausto uma ave, o outro é um mamífero, né? Outro diz que você tinha que tomar banho em rio de águas límpidas, o outro somente em cachoeira. Acender 7 velas, uma de cabeça para baixo, não sei como é que se faz isso, né? Mas tinha seus rituais, suas praxes, né? Você tinha que conhecer isso. A lei da reprodução é para fazer mais adoradores, não só para preservar a espécie como um ser vivo, que nós precisamos disso, mas também para fazer mais adoradores daquele Deus, daquela deusa. A lei da conservação é para se manter a espécie, para se proteger e manter a vida, porque quanto mais tempo você vive, mais tempo você adora aquele Deus. E veja, o principal, essas 3 leis dizem mais respeito à vida humana, não a Deus, a deusa. Né? Bom, a terceira parte, eu agrupei essas 4 leis. Lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. Por quê? Porque uma vez que você conhece o Deus para quem você está agora adorando, que você adotou, uma vez que você sabe como trabalhar para adorá-lo, uma vez que você reproduz e se mantém vivo para adorá-lo, e existe essa troca, né? É um combinado, digamos assim, né? Eu adoro e você me beneficia, né? Com as coisas que eu quero. Você está apto a viver em sociedade. E a lei da sociedade, você vivendo em sociedade sob a égide daquele Deus ou daquela deusa, você consegue progresso. E uma vez que você consiga viver em sociedade e conseguir progresso, você começa a distribuir igualdade e liberdade. Para todos? Logicamente não. Nós conseguimos viver em sociedade hoje? Sim. Nós conseguimos progresso? Muito, em todas as áreas. Mas nós distribuímos esse progresso de forma igual para todos? Não. Nós conseguimos liberdade? Muito. Mas é para todos essa liberdade? Não. E liberdade eu falo aqui de todas as formas. Liberdade física, liberdade emocional, liberdade cultural, liberdade de fé, de expressão. Nós temos para todo mundo? Não. Não temos. Mas esse grupo, que essa parte, esse terceiro agrupamento, tem mais a ver com o exercício das ideias. São todas as ideias. A sociedade é uma ideia. O progresso é a consequência de ideias. Igualdade e liberdade são ideias distribuídas na prática. Então, a lei, o grupo anterior tem a ver mais com o material, aqui tem a ver mais com as ideias. Né? E a quarta parte, lei de justiça, amor e caridade, lei da perfeição moral, é a consequência de quando a terceira parte estiver plenamente dominada. Ou seja, uma vez que você consiga, através do trabalho da reprodução e da conservação, viver numa sociedade que consiga progresso,
Viver numa sociedade que produza progresso e distribua igualmente para todos. E que esta igualdade de distribuição de progresso na sociedade permita liberdade para todos, você está apto a entrar na quarta parte, que é a lei de justiça, amor e caridade, porque daí você não vai mais aprender sobre isso. Você vai estar num ponto em que você estará apto a distribuir isso. Distribuir justiça, distribuir amor, distribuir caridade. E uma vez que você faça isso, você está mais próximo da lei de perfeição moral, que é onde Jesus está, dos pares dele. Então são essas 4 partes que eu vejo. Mas Paulo, espera lá, dá um tempo. Você pulou a lei de destruição, que é justamente o tema do vídeo de hoje. Eu não pulei. Eu deixei ela de lado. E notem que ela está bem no meio. Por quê? Porque ela não se enquadra em nenhuma dessas 4 partes. Como assim? Assim, ó. Me acompanha. Eu não disse que o segundo grupo aqui, em amarelo, estava mais ligado à vida material, porque a lei do trabalho, reprodução, conservação tem mais a ver com a vida humana aqui na Terra, vida material. E eu não disse que o terceiro grupo, que está aqui em verde, tinha mais a ver com as ideias, e a ideia é assim, é o mundo imaterial ou espiritual. Pois é. E a lei de destruição está bem no meio. Dividindo isso? Não dividindo. Vamos colocar de outra forma, assim, ó, para ficar mais visual. A vida material. Em seguida a lei da destruição. E depois a vida moral e espiritual, o mundo das ideias. A lei da destruição, ela não divide essas 2 partes, essas 2 fases. Ela justamente a ponte que permite a migração. Ela é o caminho, ela é o meio que nos permite sair de uma vida mais materialista e nos encaminharmos, entrarmos, adotarmos uma vida mais espiritual, mais moralista. No sentido bom da palavra, né? Com mais moral elevado. Ela é essa ponte. Novamente, vamos mudar o visual para ver se facilita a minha fala. A vida material é anterior à vida mais espiritual. Nós devemos treinar na vida material e à medida que nós avançamos no exercício na vida material, a gente vai se aproximando de uma vida mais espiritual. A gente vai se desapegando da vida material e vai entrando, adotando a vida mais espiritual. E a lei de destruição é o que permite isso. Ela é essa ponte. Vamos ver isso de outra forma. Nós não estamos na terceira parte, que fala das leis morais. Se a lei de destruição está dentro das leis morais, a gente pode falar que a destruição ela tem a ver com a destruição moral, que é espiritual, e não material. Então, falar sobre a lei da destruição do ponto de vista moral e espiritual é o que eu devia achar, é a terceira via. Esse era o objetivo que eu devia encontrar, é o eureka. Achei. Vou falar sobre a lei da destruição, que é o 6º capítulo da terceira parte, Leis Morais do Livro dos Espíritos, não sobre o ponto de vista material, mas sim sobre o ponto de vista moral espiritual. E aí eu vou conseguir atender a recomendação da direção, que é evitar polêmicas. Porque falar sobre ponto de vista moral e espiritual não tem polêmica. Não tem mesmo. Vamos ver?
E não tem polêmica. Sabe por quê? Porque agora nós temos um critério. O critério é abordar a lei de destruição sob o ponto de vista moral e espiritual, e não sob o ponto de vista material, físico. Aplicando esse critério na lista abaixo, nós vamos ter o seguinte: flagelos destruidores, que são os eventos que causam desencarne coletivo, pandemias, pestes, descarrilamento de trens, naufrágios, guerras. Isso tudo causa morte física. Então, eu não vou falar. As guerras, não precisa nem explicar, né? Causa desencarne físico. O assassínio causa desencarne físico. Também não vou falar. Crueldade, tem várias formas da crueldade, né? Intelectual, física, moral, espiritual. Mas todas elas causam uma depreciação da vida física, né, da vida encarnada. E as crueldades extremas causam morte física, sim. Então, também não vou falar. Duelo. Lembra? Capa-espada. Causa morte física. Pena de morte, tem morte, até no nome. Também não vou falar. Destruição abusiva. Aqui, bom, se é abusivo, é porque aquilo que não deveria você faz e faz com requinte, né? Então também não vou falar. Resta, portanto, destruição necessária, que é, na opinião de muitos, o resumo da lei de destruição moral sob o ponto de vista moral. A lei de destruição sob o ponto de vista moral. Nesta pergunta, que é o resumo de todo o título, Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? Os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aqui realmente começa um estudo muito legal. Vamos ver mais de perto essa pergunta e essa resposta para a gente entender o que se passa aqui. Como eu falei, o monoteísmo herdou eras de práticas, ideias do politeísmo. E as pessoas que viviam no século XIX, Kardec e seus pares, herdaram eras, séculos de pensamento cristão, da religião católica apostólica romana, onde a destruição era o fim, o nada, o vazio, né? Então, Kardec usa o verbo destruir na pergunta com essa ideia de terminar, de fim, do nada. E os espíritos elevados que são, entenderam isso. Então resolveram usar, na primeira parte da resposta, o mesmo verbo que Kardec usou. Vejamos. Os espíritos respondem utilizando o mesmo verbo destruir. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Embora os espíritos tenham usado o mesmo verbo, eles deram, na primeira parte da resposta, uma nova acepção para esse verbo destruir, que não era o que se tinha em mente, herança da religião católica apostólica romana, o fim, o nada. O sentido que os espíritos empregam aqui no verbo destruir, utilizado por Kardec, não é o fim, mas sim um renascimento, uma regeneração. E essas palavras renascer e regenerar são bem parecidas, né? Renascer, nascer de novo, regenerar, gerar de novo. Mas notem que na primeira parte da resposta, os espíritos, embora utilizando o mesmo verbo, deram uma nova acepção, convidam Kardec e a todos nós a ter um novo foco, um novo olhar
sobre o que é destruir quando a gente se refere a isso. E fica claro na segunda parte da resposta. Na segunda parte da resposta, os espíritos utilizam o verbo transformar, no sentido de renovação, melhoria, não no sentido de término, acabou. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E se a transformação é moral, nós estamos falando então de reforma íntima. Quero dizer em resumo o seguinte, que a lei de destruição, sob o ponto de vista moral, espiritual, nada mais é do que a tão falada reforma íntima. E eu quero trazer duas histórias, dois exemplos máximos de reforma íntima que nós conhecemos. O primeiro deles é este aqui. Começa assim. Este é Saulo. Saulo é um homem poderoso, inteligente, rico, influente, letrado. Faz parte do Sinédrio, que é o grupo de alto escalão religioso da comunidade em que ele vivia. Mas ele também era um homem de coração duro, orgulhoso, perseguia, mandava maltratar, não tinha perdão no coração. Um homem muito difícil, muito apegado à vida material, aos títulos da vida material, aos poderes da vida material. Numa certa viagem que ele estava fazendo para Damasco, Saulo e sua comitiva, num dado momento, Saulo teve essa visão de uma luz extremamente brilhante. Chocado com aquele susto repentino, ele literalmente caiu do cavalo. Caiu mesmo, fisicamente, no chão, caiu. Mas ele não caiu sozinho. Ele caiu junto com orgulho, ele caiu junto com a dureza do coração, com a falta de perdão, com a falta de caridade. Ele caiu com as ideias de poder, ganância, de domínio, de maldade e crueldade. Tudo isso, todas as características que ele tinha, caíram com ele junto do cavalo. E ele ficou cego. Ficou cego porque essa luz tão intensa, mas sem calor, tão brilhosa, mas sem iluminar, cegou ele. E ele não sabe dizer como. Para a sorte de Saulo, essa luz se mostrou ser a verdade. A verdade na forma de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu fico imaginando essa cena. Saulo, embora cego, conseguia ver Jesus. Jesus apareceu diante de Saulo, um homem que perseguia os novos cristãos, que na época era chamado de seguidores do caminho. Por que será? Bom, o que para nós parece ter sido alguns segundos ou alguns minutos, eu fico imaginando que ali Saulo deve ter feito um curso super intensivo com Jesus, que não deve ter demorado 2, 3 horas ou 1 ou 2 dias, deve ter demorado meses, porque para transformar um coração, uma mente, um espírito como Saulo era, não ia, nem Jesus ia fazer
em 2, 3 minutos. Até mesmo Jesus teria necessidade de algum tempo para transformar um coração tão duro assim, né? Mas ele é Jesus. E ele fez como fez, e eu acredito que foi um milagre. Agora, imagina a cena. Do lado de fora dessa história, as pessoas que estavam acompanhando ali Saulo devem ter visto assim, Saulo andando no cavalo, de repente, teve um piripaco, fica duro, cai. Imediatamente, os seus servos, seus ajudantes foram lá, acolher o corpo no chão, estirado lá, deram uns tapinhas na cara, deram um pouco de água, jogaram um pouco nisso, e em seguida ele estava acordado, ajudaram ele a se levantar e ele disse, estou cego. Isso deve ter tido que 1 ou 2 minutos. Mas ali na cena interna entre Jesus e Saulo, aquilo deve ter demorado muito tempo. Esse negócio de tempo, né? Na vida encarnada e na vida fora da carne, né? É legal. Bom, a transformação de Saulo foi tão intensa que ele se transformou num novo homem. A destruição que ocorreu foi uma destruição moral. Moralmente, o velho homem, depois desse episódio, não existia mais. Saulo morreu. Literalmente. E no lugar dele, renasceu um novo homem, com uma nova moral, mais espiritualizado, menos ligado à vida material. Essa transformação, a morte do homem velho, o nascimento do homem novo, a transformação da moral velha numa nova moral renovada. Essa é a lei da destruição moral. A transformação de Saulo foi tão grande que o que estava podre dentro dele, poluído, sem vida, instantaneamente, diante da verdade que Jesus apresentou a ele, se transformou em algo cheio de vida, com esperança, colorido. Um novo homem surgiu das cinzas, como a fênix. E Saulo já não era mais Saulo, e sim Paulo. O Paulo das cartas de Paulo. Meu xará. Só que eu sou só o Paulo. Ele é o Paulo. Né? Essa história é muito comovente. Está muito resumida aqui, né? Mas é um exemplo de reforma íntima ou lei de destruição sob o ponto de vista moral das mais belas, né? A história seguinte, aliás, tem um outro slide aqui. Sim, esse slide é da Catedral da Sé, em São Paulo, em frente à Praça da Sé, né? Essa catedral é uma catedral dedicada a São Paulo, por isso o nome São Paulo, e por isso a Catedral de São Paulo. Essa catedral é linda, muito bonita mesmo, vale a pena a visita. Bom, a outra história se passou nessa cidadezinha pequenininha aí. Que, aliás, até hoje ela é assim, pequenininha, não mudou nada, tá aí. Se você for lá, essa cidade é assim. Essa é a cidade de Assis, onde nasceu Francisco de Assis. Que, aliás, ele não nasceu com esse nome. Francisco de Assis não nasceu nem Francisco, nem Assis. Quando ele nasceu, ele foi batizado pelos pais com o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone. Então, nosso querido Francisco de Assis, na verdade, era Giovanni, que é João, em português. Acontece que o pai dele era um próspero comerciante de tecidos. E numa dessas viagens ele foi para a França, passou um tempo na França, vendendo seus produtos, comercializando, e quando voltou encantadíssimo com a cidade. E o seu filho,
Giovanni era novo ainda, ele resolveu, em homenagem à França, pelo espetáculo que ele achou a cidade francesa, né, Paris, não sei se tinha o nome de Paris naquela época, ele resolveu homenagear aquelas terras, França, e rebatizou Giovanni de Francesco. Francesco é a palavra em italiano para a palavra Franciscus, do latim, que, por sua vez, numa rara exceção, Franciscus não é originário do latim. Franciscus é a versão latina, do idioma latim, de uma palavra germânica, Frank. Frank, em alemão, germânico naquela época, quer dizer homem livre. Frank mais o sufisco, a terminação. Isques, Frank, Isques, quer dizer homem livre daquela terra. O Isques significa daquele lugar. Então é um Frank Isques, quer dizer um homem que pertence às terras dos livres, que era uma tribo germânica dissidente dos germânicos mais ao norte, que veio se estabelecer ao sul, mais ao sul, onde hoje é a França. Então, os franceses, o povo francês é descendente do povo germânico. E o pai de Francisco, em homenagem aos franceses, rebatizou Giovanni, João, em Francesco, homem livre. E Francisco, quer dizer, Giovanni, né? Francisco, agora rebatizado, ele era um rapaz, filho de classe rica, abastado, e ele era muito pendular, ele gostava de gastar dinheiro. Ele gostava das coisas boas, de boas vestimentas, e o sonho dele era se alistar nos exércitos, ser um militar consagrado, trazer vitórias, conquistas, medalhas, honrarias, ser um cavaleiro, né? Esse era o sonho dele. No entanto, com, não sei se 19 ou 20 anos, não me lembro da história, ele foi à cidade maior, né? Não sei se foi a Roma, mas numa cidade grande, não me lembro qual é a cidade, se alistar. E ali ele ouviu uma voz que perguntou a ele: qual é preferível, servir ao servo ou servir ao Senhor? Prontamente, Francisco, que era ensinado nas religiões, né, no cristianismo, ele respondeu: servir ao Senhor. Aí essa voz respondeu para ele voltar para a cidade natal dele e reconstruir a casa dele. E ele voltou, não se alistou mais, até porque ele estava doente, não foi aceito, né, para fazer campanha de guerra. Ele voltou para a cidade dele e resolveu construir uma capela, porque ele entendeu que a voz disse que era para reconstruir a casa de Deus, então ele construiu uma capela, mas não era isso que a voz se referia. Reconstruir a casa dele se referia, aquela voz, a reconstruir a igreja que estava desvirtuada, né, que não fazia mais a obra de Jesus como Jesus ensinou. Ela era muito opulenta, pensava mais na política, no poder, na economia, no dinheiro, na riqueza, do que nos pobres e na transformação moral. Mas ele não tinha entendido assim. Aí ele construiu, na verdade, uma capela e seguiu estudando, até que um dia ele teve uma outra visão, quando foi visitar o túmulo de São Pedro, aí sim em Roma, e lá teve uma outra voz que disse para ele, e aí ele transformou, ele saiu dali, não me lembro o que disse para ele. Eu sei que ele saiu dali, entregou as roupas dele para o primeiro mendigo que encontrou na rua, pegou as roupas do mendigo, voltou para Assis e fundou a ordem dos franciscanos.
essa também é um exemplo de transformação moral maravilhoso, né? Eu acho que o de Saulo foi mais espetacular. O de Francisco foi mais assim humano, né? Não foi instantâneo. Mas são dois exemplos maravilhosos, né? E, para terminar, agora terminar mesmo, porque já está dando a hora mesmo, né? Eu trouxe um poema lindíssimo, escrito por Rudyard Kipling. Sim, todos devem conhecer Rudyard Kipling. Se não conhece, vou dar uma dica. Rudyard Kipling ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1906. Foi o primeiro Prêmio Nobel de Literatura. Não sabe? Não. Rudyard Kipling foi um inglês. Escritor e compositor. Não? Bom, a obra mais famosa dele é um conjunto de 3 livros. O primeiro livro chama-se, tem o título de O Livro da Floresta. Ajudou? Não? Não. Segunda dica. O título do segundo livro é O Livro da Floresta 2. Não ajudou, né? Não. Mas vocês conhecem Rudyard Kipling. Essa obra famosíssima dele, composta por 3 livros, que é o primeiro, o Livro da Floresta 1, o segundo, o Livro da Floresta 2 e o terceiro. O terceiro, agora você vai saber quem é. O terceiro livro tem o título de Mowgli, o Menino Lobo. Agora vocês conhecem, né? Agora todo mundo sabe quem é Rudyard Kipling. Né? Pois então, eu vou ler esse poema, que eu acho um poema lindíssimo, e eu acho que fala sobre uma reforma íntima, uma lei de destruição moral bem sucedida. Eu vou ler e vocês me acompanhem. Eu vou sair da tela para ficar melhor. Si, de Rudyard Kipling. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais nem pretensioso, se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires de sonhar, sem fazer dos teus sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses 2 impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste, e as coisas por que deste a vida estraçalhadas, e refazê-las com o bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida, e perder, e ao perder sem nunca dizer nada, resignado tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo a dar seja o que neles ainda existe, e a persistir assim quando exaustos, contudo, resta a vontade em ti que ainda ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, se és capaz de dar segundo por segundo ao minuto fatal todo o valor e brilho, tua é a terra com tudo que existe no mundo. E o que mais?
tu serás um homem, ó meu filho. A lei de destruição é a ponte que Jesus nos deixou. Ele foi à frente e construiu essa ponte. Cabe a nós apenas escolher: descer pelo lado da ponte, tropeçar, cair, se machucar, enfrentar águas revoltas, frias, corredezas, tropeçar novamente, subir, escorregar, se machucar, descer, levantar, cair, subir. Ou, se você prefere seguir o caminho de Jesus e passar por cima da ponte, o lugar que nós vamos chegar é o mesmo. Porque a felicidade é destino comum de todos nós. O caminho que nós vamos fazer cabe a nós escolher.